Fala, juventude! Seja bem-vindo ao canal Jovens Curados para Curar. Eu sou Ricardo Fleming e nesse mês eu quero dar início ao nosso tema, que será se preparando para a guerra. Porque eu sei que muitas vezes você, aí na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, você tem passado por muitas lutas, muitas batalhas e não tem conseguido vencer, superá-las, porque a palavra de Deus vai dizer que no mundo teríamos aflições. E que aflições são essas? Essas aflições são as coisas do dia a dia, as tribulações, os problemas que acontecem na minha e na sua vida. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero te ensinar 3 estratégias para você superar, para você vencer essas batalhas que você está passando. Então, no final desse vídeo, eu vou te dar 3 estratégias segundo a palavra de Deus, que é o nosso manual de regra e fé, para que você possa superar esses problemas, essas adversidades que têm acontecido na sua vida. Amém? Então, corre aí, pega a sua Bíblia, nós vamos ler no Salmos, livro de Salmos, versículo 12. Amém? Salmos, versículo 12. Nós vamos ler o seguinte, a palavra de Deus vai dizer: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve andar. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E no versículo 14 vai dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem, a qual ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia! Glória a Jesus! Então vamos entender isso aqui. Aqui o salmista, ele vem nos revelar armas poderosas para a minha e para a sua vida. Porque não importa o que você está passando, eu quero te dizer que existe um caminho em que você deve trilhar. Existe um caminho que vai te trazer para a direção correta, um caminho que vai te abençoar. E esse caminho, juventude, ele é o caminho do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele veio se doar, ele veio trazer esse direcionamento para a minha e para a sua vida. Então eu quero te dizer que se você é um jovem que está querendo buscar mais intimidade com o Senhor, o que você deve fazer? Porque de vez a gente começar do 12 para o 14, nós vamos começar ao contrário. Nós vamos começar do 14 para o 12. Nós vamos inverter essa explicação. Porque a palavra vai dizer que a intimidade do Senhor é para os que o temem, a qual ele dará a conhecer a sua aliança. Aleluia. Então eu quero te perguntar, a intimidade com Deus, como você consegue? Ricardo, como que eu consigo intimidade com o Senhor? Porque eu tenho buscado tanto, eu tenho desejado ter intimidade com Deus, mas eu não tenho conseguido. Onde está essa intimidade? Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo que habita dentro da vida daqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador, é esse Espírito Santo que vai nos permitir ter acesso à intimidade com o Senhor. Porque se na sua vida, jovem, você ainda não tem o Espírito Santo dentro de você, você não pode ter essa intimidade. Você não tem como acessar o Santo dos Santos, acessar aquele lugar onde a presença do Pai se faz presente, a presença de Deus, e ali você vai poder ser instruído. Porque o Senhor Jesus, ele disse, cabe a mim que eu vá. Lá em João, versículo 14, 15 e 16, ele vem falando sobre a vinda do Espírito Santo. Mas ele vai dizer, eu não deixarei vocês órfãos, sozinhos, abandonados. Eu enviarei um outro ajudador que vai continuar essa ajuda. Então o Espírito Santo, ele tem essa função de continuar aquilo que Jesus começou. Porque a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender essas verdades. A intimidade do Senhor é um lugar onde Deus deseja que todos nós venhamos a entrar. Só que para que eu e você possamos ter intimidade com o Senhor, ele vai dizer logo depois que a intimidade são para aqueles a quem temem ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor, ele é você ter medo de Deus ao ponto de falar, não, eu não quero nem chegar perto dele porque ele é poderoso demais e eu vou morrer. Não é isso. Nós vemos isso acontecer em algumas situações da Bíblia. Porque quando Isaías esteve de frente da presença do Senhor, ele falou, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi o Senhor, eu vou morrer. Assim também foi na vida de Gideão, quando viu o anjo do Senhor, e esse anjo do Senhor é com A maiúsculo, e toda
vez que você lê na Bíblia, o A maiúsculo significa uma teofania, uma aparição do próprio Senhor Jesus. E também disse, ai meu Deus, eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Então, toda vez que o homem, com a sua natureza carnal, tem um encontro com a presença de Deus, com o Senhor, a nossa reação é que nós iremos morrer. Por quê? Porque Deus é santo e Ele quer um povo também santo. Então, o pecado, ele não pode habitar no meio da santidade, assim como não haverá santidade no meio do pecado. Então é por isso que há uma ordem clara de Deus de que nós devemos ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, o que eu e você precisamos entender é que esse temor é o que vai nos posicionar, jovens, nessa condição de ter intimidade com o Senhor. Porque você não pode achar que você pode vir de um relacionamento bagunçado do mundo para trazer tudo isso para um relacionamento com Cristo Jesus. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus, nós temos que abandonar aquele comportamento velho, aquele comportamento antigo e falar, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ter um relacionamento sincero contigo. E eu tenho que ter esse temor de que se eu voltar a me sujar na lama do pecado diante, praticando as mesmas coisas, falando mentira, ainda vivendo na prostituição, no engano, falando mal da vida do homem. Porque tem muita gente que acha que pecado é só quando você trai a sua mulher ou o seu marido. Amém? Mas eu quero te dizer que falar mentira, falar da vida do outro, não ser íntegro naquilo que você faz, não dá honra aos seus pastores, aos seus líderes de trabalho, ao seu gerente, isso também é pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos honrar aqueles que estão num cargo maior acima do nosso de governo. Então, essas verdades precisam ser novamente ditas. Por quê? Porque estão hoje fazendo uma libertinagem da graça. Hoje está falando que pode tudo, pode viver do jeito que você quiser, você pode continuar bebendo, fumando, nessa vida bagunçada, né? Ouvindo música do mundo, que não tem problema. No final, Deus vem, te atropela com amor e te leva para o céu. Eu quero te dizer, jovem, que isso é uma grande mentira. Uma grande mentira, porque a palavra de Deus, ela vem nos advertindo, dizendo, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que bebia, não beba mais. Isso é o quê? Uma mudança de comportamento. Você não pode querer trazer a sua vida mundana para dentro de um relacionamento com Cristo Jesus. E é esse o temor que eu quero colocar diante dos seus olhos. E é isso que eu quero te dizer. Porque se você é um jovem que tem praticado essas coisas, dizendo que é um cristão, dizendo que você tem vida com Jesus, eu quero te dizer que você está em pecado. E isso não vai te levar para o céu. Então você precisa aprender essas verdades. O temor, lá em Êxodo 20:20, a palavra de Deus vai dizer que Moisés diz para o povo, eis que hoje Deus colocou o vosso temor diante dos seus olhos. Porque lá no Monte Sinai Deus baixou com raio, fogo, relâmpago, com tudo, e o povo ficou apavorado. Por quê? Porque Deus quis mostrar que ele era poderoso, e se o povo não obedecesse, o povo iria perecer. Eu te digo que na nova aliança isso também é verdade. Por quê? Porque nós podemos citar vários exemplos na nova aliança de pessoas que não temeram ao Senhor, e essas pessoas foram separadas da parte de Deus. Ananias e Safiras foi um desses exemplos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo começou uma boa obra no seu coração, mas Ananias e Safira resolveram abortar aquilo que Deus começou. E porque eles abortaram e permitiram Satanás colocar um pouco, porque não foi tudo, foi um pouco de impureza na vida deles, Ananias e Safiras foram mortos perante Pedro, perante a igreja. Por quê? Porque se permitiram se contaminar de novo com as coisas do mundo. Então o temor do Senhor, eles têm que estar sempre diante dos vossos olhos. Para quê, Ricardo? Para que na prosperidade repouse a sua alma, para que a sua descendência venha herdar a terra. Porque acredite, Jesus não está preocupado em simplesmente salvar a sua vida. Jesus está preocupado, jovem, na sua descendência. Ele quer sim arrumar a sua casa, te dar um norte, te fazer próspero, abençoar a sua vida. Para quê? Para que a sua descendência também possa usufruir dessas bênçãos, porque a palavra de Deus vai dizer que as crianças são herança do Senhor. Então Deus está preocupado sim com a sua descendência, porque Ele quer uma descendência santa, uma descendência com compromisso, que vai obedecer ao Senhor, que vai honrar aquilo que Deus tem vos confiado. Para quê? Para que o homem
possa ser instruído no caminho. E aí nós chegamos no versículo 12, porque o que Deus quer fazer é te instruir no caminho. Hoje eu estou sendo aqui uma voz profética para a sua vida, para te dizer: ei jovem, tema o Senhor, porque tem bênçãos para aquele que teme o Senhor. Amém? Aleluia. Porque eu quero te dizer que o primeiro mandamento, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Esse que é o primeiro amor. Mas o segundo é amarás o próximo como a ti mesmo. Agora, como eu amarei o próximo como a mim mesmo, se eu ainda não entendo o que é esse amor? Porque Jesus, ele disse lá em João 21:12, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Então Deus, ele quer que eu e você venhamos a guardar todas as ordenanças que ele nos deu, tudo aquilo que o Senhor tem te instruído através da palavra de Deus. É dessa forma que o Senhor quer que nós venhamos a demonstrar esse amor por ele. Mas eu quero te dizer que se um dia esse amor, jovem, vier a falhar, porque você ficou em alguma circunstância onde você ficou sozinho com a sua namorada ou no meio de uma rodinha de amigos, e aí a conversa começou a descambar, a falar mal de um outro colega, de uma outra amiga, eu quero te dizer que se nesse momento o seu amor falhar, você venha a se lembrar do temor do Senhor, porque o temor do Senhor tem que estar diante dos vossos olhos. Para quê? Para que você, se de repente alguma hora o paraquedas principal, que é o amor, falhar, você possa acionar o reserva e não se contaminar com esse pecado. Não empreste o seu ouvido para ouvir fofocas, não empreste o seu ouvido para ouvir alguém falar mal do seu líder ou do seu gerente, ou do presidente, ou de um governador, ou de um prefeito. Por quê? Porque eles são autoridades constituídas por Deus. E isso a gente precisa estar atento, nós precisamos nos lembrar, para que nós possamos ter uma vida de santidade ao Senhor. Porque essas são as batalhas que acontecem. Isso são verdades que a gente precisa entender. Amém? Para que a gente possa realmente ter intimidade com Deus, ser dirigido pelo Senhor, ser guiado por Ele. E para que possamos ser guiados pelo Senhor, nós temos que aprender essas 3 verdades. Quais são essas 3 verdades? Lembra que lá no início eu falei que eu ia te falar? Então agora eu quero te dizer que essa verdade, a primeira verdade, você tem que amar o Senhor. Por quê? Porque a intimidade dele, o relacionamento, o direcionamento virá quando você começar a amar o Senhor. E como que você vai amar o Senhor? Se dedicando à leitura da sua Bíblia, estando em oração, frequentando a igreja nos cultos de segunda, de quarta, de sábado, de domingo. Não importa, se você pode ir em todos, vá em todos. Dedique-se, gaste tempo lendo a sua Bíblia. Peça sabedoria, conhecimento, inteligência, revelação da palavra, porque isso quem dá é o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que faz isso. E assim você irá obedecer, você terá intimidade com o Senhor. Por quê? Porque você tem amado Ele. E a palavra de Deus vai dizer que para aqueles que amam, Deus também ele responde da mesma forma. Segundo ponto, você, além de amar, você tem que temer ao Senhor, lembrar que a sua desobediência ela terá consequência, porque não vá achando que o seu pecado não terá consequência, porque eu quero te dizer que todo pecado ele deixa uma marca, ele deixa uma cicatriz e ele haverá sim uma consequência. Alguns desses pecados às vezes não colheremos aqui na terra, mas no céu um dia iremos colher. Então lembre-se, tema o Senhor, porque se um dia o amor falhar, o temor vai te posicionar nesse lugar. E terceiro e última dica para você, lembre-se que o Espírito Santo, ele é aquele que te direciona no caminho, ele é a voz que vai te fazer prosperar, ele é aquele que vai te fazer herdar a terra, e isso fala de promessas, de bênçãos que o Senhor tem para aqueles que o amam, para aqueles que o temem e para aqueles que andam em santidade. Então assim eu quero te dizer nessa manhã, você jovem, que você possa a cada dia mais ser instruído no caminho do Senhor. Aprenda a ter intimidade com Deus através da sua palavra, através do temor do Senhor. E eu te garanto que você será mais do que vencedor, você será mais do que bem-sucedido. Amém? Então, calma aí. Antes de você sair correndo, corre aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para que você possa estar recebendo as notificações todos os dias e posta esse vídeo aí no grupo da família, manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga que está precisando ouvir essa palavra de Deus.